sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal Creio Logo Sei. Continuando hoje aos domingos o nosso assunto sobre fim dos tempos, nós vamos ler hoje 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 16 ao 18. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada. Vamos ler? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra, que, além de tudo, nos consola, nos conforta. Bendito seja o Senhor. Queridos, eu vou dar aqui a minha opinião. A Bíblia não deixa claro o que vai ser, como serão os eventos, em que cronologia acontecerá este ou aquele evento, como as coisas se darão exatamente, dentro de uma linha do tempo. Isso ninguém tem certeza, Mas a Bíblia deixa pistas e por isso existem várias interpretações, que as coisas acontecerão, que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, será no meio, será no final, A Bíblia dá margens, mas assim, à medida em que eu vou lendo, eu entendo que será antes, Por uma série de coisas que a gente vai falando aqui ao longo dos vídeos, Por exemplo, nós não somos destinados à ira, e a grande tribulação é o tempo da ira do Cordeiro derramado sobre a terra. Só um breve comentário que eu estou fazendo. Mas eu não quero de jeito nenhum aqui parecer arrogante, Você deve ter a sua opinião baseada no que você estuda, no que você aprende, E nós temos o amor nos assuntos mais importantes e fundamentais. Nós devemos ter unidade, e naqueles assuntos que são mais periféricos, nós devemos ter amor uns pelos outros, E debater mesmo de forma sadia, de forma que um cristão deve fazer, Não com discussões, dissensões, ofensas, nada disso. Isso é condenável pelo Senhor, Então aqui vou pôr a minha opinião para vocês. Nesse texto nós vemos Paulo escrever uma palavra aqui que é arrebatados, que nós seremos arrebatados, que primeiro os que dormem em Cristo, os que morreram em Jesus, serão ressuscitados, e depois nós seremos transformados e seremos arrebatados. A palavra original aqui usada, no grego é harpazo. Harpazo é uma palavra que o significado dela é de ser retirado com violência, ser raptado, na verdade, Mas é com uma coisa assim, rápido, um sequestro, uma coisa imediata, assim, a pessoa não percebeu, ela foi raptada por alguém, Enfim, então é exatamente isso que a palavra no grego significa: ser retirado com violência, ser retirado com urgência de algum lugar, A gente vai ver isso também, essa palavra, ela aparece em algumas passagens, essa não é a única. Uma outra que eu estou me lembrando agora é lá em Atos, quando Filipe estava pregando para o eunuco, e ele pregou, ele ensinou, explicou Isaías 53, batizou o eunuco, e aí diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe e levou para outro lugar. Então é realmente isso, é tirar de um lugar, transportar de forma rápida, de forma violenta, urgente, num piscar de olhos, Tanto que a palavra arpão no português, sabe aquela lança gigante
que se usava para caçar peixes grandes, baleias, ela é derivada da palavra grega harpazo, né? Que é uma coisa assim, você jogou a lança e de supetão, de surpresa, você pegou a presa, né? Sequestrou, raptou. Então, meditando sobre isso, né? Já vendo outros pastores pré-tribulacionistas que estudam bastante o assunto falar, eu não entendo qual seria a urgência de Deus nos tirar da terra se nós passarmos pela grande tribulação. Se a igreja for viver toda a grande tribulação, por que é que Deus nos arrebataria ao final da grande tribulação? Veja bem, são as minhas reflexões, tá? Eu entendo que o rapto, o arrebatamento faz mais sentido antes. Por quê? Porque é como se Deus estivesse tirando a sua igreja da terra com urgência antes que a grande tribulação acontecesse, né? Um período de muita dor, como nunca houve nem haverá, assim, terrível assolação, terrível tribulação mesmo, né? Nenhum período da história se compara ao que vai vir. Inclusive a ira do Senhor vai ser derramada sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que com os corações endurecidos não quiseram o Senhor. Então assim, vai ser muito, mas muito difícil, a ponto da gente, eu acho que a gente não consegue mensurar. Imaginar, eu acredito que a gente consiga, porque Apocalipse fala muito, né? Os profetas também, mas principalmente Apocalipse descreve muitas coisas. Mas ele também usa linguagem metafórica e eu acho que é complicado de imaginar e mensurar, mais ainda, eu acho que mais complicado ainda, mensurar tudo o que está por vir. Então, eu entendo assim, se a palavra aqui está dizendo para mim, né? A Bíblia está dizendo para mim, e utilizando uma palavra para dizer que a gente será retirado com rapidez, com urgência, com violência, a gente não vai nem perceber, pum, piscou o olho, sumiu. Por quê? Se a gente já passou por todo o perrengue, né? Se a gente já passou por todo o pega pra capar, se a maior parte de nós já tiver realmente, já vai ter dormido no Senhor por conta da perseguição, então por que essa urgência? Eu acho que faz mais sentido nós sermos retirados daqui com urgência se for antes, eu vou tirar a minha igreja antes que a minha ira seja derramada, antes que a tribulação venha, né? Eu entendo dessa forma. E aí o que eu acho mais lindo é que no final ele diz, consolem-se uns aos outros com essas palavras. É obviamente, queridos, que se for passar a tribulação aqui, se não for passar a tribulação aqui, nós temos um consolo. O Senhor virá, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca e vai reinar para sempre. O seu reinado jamais terá fim. Né? Então isso é o nosso consolo, glória a Deus por isso. Mas, se entendendo da forma que eu entendo aqui o texto, eu acho que essa última frase tem ainda mais peso, né? Porque eu entendo assim, calma, isso aqui não é destinado a vocês, a ira não é destinada a vocês, por isso consolem-se uns aos outros com essas palavras, porque passamos por provações, passamos por tribulações, os que vieram antes de nós passaram às vezes até muito mais, nossos irmãos em Cristo no Oriente, na África, passam por tribulações, perseguições muito, mas muito superiores às nossas, né? Pelas condições muitas vezes de miséria e a perseguição terrível que nós não temos aqui ainda, pelo menos, glória a Deus por isso. Os que vieram antes de nós, os cristãos primitivos passaram por tribulações, meu Deus,
Meu Deus, os cristãos primitivos passaram assim, não dá nem para imaginar, né? De tão terrível que foi, não dá nem para se sentir na pele deles. E ainda assim, o que vai vir na tribulação não se compara, é muito pior. Então, eu entendo que o Senhor está dizendo, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Em breve o Senhor vem, né? Em breve o Senhor vem. E, de qualquer forma, se for antes ou depois, que Ele nos encontre preparados. Eu creio que é antes, que Ele nos encontre preparados, né? Adornados, uma roupa sem mácula e com azeite cheio, né? Lembra das 10 virgens? Tem que ter azeite, não pode correr buscar na hora porque não vai dar tempo. O noivo vem. Amém? Glória a Deus por isso. Eu espero que essa palavra edifique a sua vida de alguma forma. Se você quiser comentar alguma coisa, se você quiser discordar também de forma educada, de forma cristã, vamos dizer assim, né? Porque o cristão não é só educado, ele é polido, ele é amoroso, até na discordância. Fique à vontade. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia e a gente se vê aqui no próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.